E aí, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula, falando um pouco mais sobre a Lei de Execução Penal. O assunto abordado na aula de hoje é sobre assistência ao preso, né? Quais são as assistências? É um assunto que vai exigir, vou ser sincero, tá? É mais a letra de lei. Já peguei até meu café aqui para fazer a leitura dos artigos. Sabe quando você está no ônibus ou no carro e você coloca lá as aulas só em áudio? Vou fazer a leitura para vocês. É uma aula, querendo ou não, né, de lei seca, tá? Vou tecer alguns comentários, mas é uma aula simples, tá? E pode cair na sua prova sim. Então vamos abordar os assuntos sobre assistência ao preso, beleza? Então vamos lá. Começando aí para você entender qual que é o conceito de assistência. Meu café aqui, ó. A gente vai estudar junto, tá? A gente vai bater um papo, conversar, isso que importa, né? Você aprende, eu aprendo também, vamos que vamos. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência estende-se ao egresso. Mas no final da aula eu vou te explicar quem é o egresso. Como que funciona a assistência, professor? A assistência ela pode ser material, ela pode ser saúde, pode ser jurídica, pode ser educacional, pode ser social e religiosa, tá? Você tem que saber todas elas. Começando pela material. Em apertada síntese, a assistência material ela consiste no fornecimento de alimentação, vestuário, instalações higiênicas. O cara tá preso ali, vai ter acesso à alimentação, à roupa ali da unidade, né? Vai ficar sem a cadeia, vai ficar pelado? Não vai. Instalações higiênicas, ali vai ter uma questão mesmo de saúde pública ali, né? Vai ter também. Chegar na opção do banheiro ali, vai ter papel higiênico, vai ter essas coisas aí. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. O cara gosta de um shampoo ali do Cristiano Ronaldo, aí vai ter uma banquinha ali, né? Uma estrutura para vender. O cara que tem caspa. Agora não fala, não. Vai ter uma loja para vender cigarro contrabandeado, droga. Aí não, é coisa lícita, né? Por isso que a lei já fala que é coisa lícita. Assistência à saúde tem também. Assistência à saúde, ela tem um caráter preventivo e curativo. O cara tá fazendo check-up, ver como tá a saúde dele ali, né? O jogador, o bandido mal, tem que saber aí como tá a saúde preventiva. Curativo também, que compreende a questão de um atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Eu me recordo, quando era guarda municipal, eu trabalhei uma época num cais Nova Era, né? Inclusive em Aparecida de Goiânia. E não é muito incomum ter a presença, por exemplo, da polícia penal levando um preso para ter uma assistência médica ali, né? Eu já vi, inclusive, né? Você bate um papo, na época eu estava estudando, pô, como que é a polícia penal e tal, e eles estavam lá trabalhando lá, aí bate um papo, ele estava fazendo o trabalho dele, falou, estou à disposição. Então me recordo dessas lembranças. Ou seja, a ideia é fornecer isso no estabelecimento prisional. Mas se não tiver aparelhado, é possível também uma questão de assistência médica, farmacêutica e odontológica. Fora também do estabelecimento. Aí o cara vai sozinho, tá? No regime fechado e vai sozinho, eu vou ali no médico, nem volta, né? Então tem todo um trabalho ali, uma escolta com um policial penal. Será assegurado ao acompanhamento médico a mulher, principalmente no pré-natal, olha, só tá grávida, ou no pós-parto, que é um período mais sensível, extensivo ao recém-nascido. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares, preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho do parto, bem como a mulher no período do puerpério, né? Puerpério é aquele período ali, né? Nasceu a criança, a mulher fisicamente, psicologicamente fica um pouco mais alterada, cabendo ao poder público promover assistência integral à sua saúde do recém-nascido. Assistência jurídica. Assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Ele não tem dinheiro para constituir advogado. O indivíduo ali, seja na fase processual, ele tem que ter um advogado. Se ele não apresentar um, o Estado vai nomear para ele. Não tem dinheiro, professor, como que fica lá o criminoso, lá, o condenado, o internado lá, né? Quem vai fornecer, quem vai dar essa assistência integral e gratuita é a Defensoria Pública. Então é uma função essencial à justiça de alguém que vai defender aquele hipossuficiente que não pode arcar com um advogado, dentro e fora
do estabelecimento. Então toma cuidado com alguma questão que fala, não, assistência é só dentro, mas dentro e fora também dos estabelecimentos penais. Aí tem toda uma garantia para a defensoria prevista na lei de execução penal. A unidade da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal, material à defensoria pública no exercício das funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Em todos os estabelecimentos, olha aqui, mais um todos, se cair tá certo, não é errado. Em todos os estabelecimentos, todos, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público, tá? Assunto importante aí. Todos, não tem exceção. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados à liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. O defensor público, ele é um defensor do hipossuficiente, que não pode constituir advogado. Aí tá lá o cara rico, o patrimônio dele tranquilo, ele tem que contratar um advogado, né? A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional. Agora vem mais uma assistência, que é educacional, o estudo. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso do internado. Tá preso, vai estudar. O ensino de primeiro grau será obrigatório. Para quem nunca estudou, ó, a chance que ele tem para o criminoso. Vai ter que estudar, obrigatório. Integrando-se o sistema escolar da unidade federativa. O ensino médio, regular e supletivo, com a formação geral ou educacional, educação profissional no ensino médio, será implementado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Tem que atender a todos. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal. O ensino será mantido administrativo e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça e da administração penitenciária. Esse artigo é de baixa incidência. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas os cursos supletivos de educação de jovens adultos. Um indivíduo que não terminou o estudo vai ter a oportunidade de estudar. A União, os estados e os municípios do Distrito Federal incluirão em seus programas a educação à distância, né? Vai ter computador ali, às vezes, imaginando a educação à distância e a utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. Então, o sistema penitenciário ele tem que atender e avançar também essa nova forma de tecnologia, essa nova forma de estudo. Por exemplo, você está estudando para concurso comigo de forma online. Então, também, o preso vai ter algumas possibilidades aqui, tá? Inclusive, olha só, jurisprudência. O tempo de ensino à distância, no EAD, deve ser computado para fim de remissão. Um benefício ali, se ele trabalhar, estudar, vai conseguir diminuir alguns dias de sua pena. Bastando como comprovante a certificação fornecida pela entidade. Demonstrando mais uma vez que tanto a lei como a jurisprudência estão inclinadas para oferecer o estudo à distância, o estudo EAD, também no sistema penitenciário. Beleza? O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação de aperfeiçoamento técnico. Então, ele pode sair com uma formação, um ofício, né? Preso. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Também é artigo de baixa incidência. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas e ofereçam cursos especializados. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca. Não é duas, não é cinco, uma biblioteca para uso de todos, mais uma vez todos aí, certo na lei de execução penal, porque copia e cola aqui na aula e pode cair na sua prova. As categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Aí coloca lá o Harry Potter e a Pedra Filosofal. O preso. Mas não está estudando, né? Está aprendendo, não está mexendo com coisa errada. O censo penitenciário, tem um censo lá do IBGE para calcular, na sua casa tem TV, tem fogão, o povo que passa perguntando. Também tem um censo penitenciário para saber a evolução dos presos aí, até mesmo para tomar medidas de política criminal. O nível de escolaridade dos presos, a existência de cursos de nível fundamental e médio, e o número de presos e presas atendidas, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e número de presos e presas atendidos, a existência de bibliotecas, que nós falamos, e as condições de acervo, outros dados relevantes para o aprimoramento da educação de presos e presas.
Assistência social tem por finalidade amparar o preso, o internado e preparar, mais uma assistência social. Amparar o preso, o internado e preparar para o retorno à liberdade. Já falamos sobre assistência educacional, jurídica, saúde e também tem a social também. Assistência social, então tem várias funções, né? Trouxe aí as funções previstas na Lei de Execução Penal. Conhecer resultados dos diagnósticos ou exames, relatar por escrito, olha o bizu aqui para na sua prova aqui, ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, acompanhar o resultado das permissões de saída, e das saídas temporárias, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento de pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente do trabalho, orientar e amparar quando necessário a família do preso, do internado e da vítima, certo? Assistência religiosa. Da assistência, eu já vi essa cair mais vezes, tá? Assistência religiosa é um ponto importante para a sua prova. Assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e internados, permitindo-lhes a participação de serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. No estabelecimento haverá local apropriado para cultos religiosos. Importantes, que já cai em prova, já vi. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Falou, é obrigado agora de manhã fazer oração aqui pro evangelho, que não é assim. Ele tem a liberdade de culto ali. Ele tem assistência, vai ser oferecido para ele de acordo com sua religião, mas não é obrigado a participar de uma atividade religiosa. Sobretudo se ele não faz parte da religião, né? Agora o que vem, tudo que eu falei, o que é mais importante para a sua prova é sobre o egresso. Já vi cair muito em prova sobre o egresso, mas facilita a sua vida com essa tabela. Quem que é o egresso? Primeiro você tem que saber quem que é o egresso. É o liberado definitivo. Foi liberado do estabelecimento prisional pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então o egresso é aquele camarada que acabou de sair, estava preso, foi liberado, tem um prazo ali de menos de 1 ano que ele saiu. Então, esse egresso ele vai ter um benefício para conseguir ressocializar ele, né? Uma ajuda naqueles primeiros dias, naqueles primeiros momentos ali, naquele prazo até 1 ano que ele saiu da prisão. Além disso, tem também o liberado condicional durante o período de prova, né? Teve um livramento condicional, ele está em liberdade, tem que preencher alguns requisitos, mas também pode ter uma dificuldade ali, né? Para voltar ao retorno em sociedade. Imagina alguém que ficou preso 15 anos. 10 anos, que seja. Rapaz, a sociedade muda tudo. O cara vai até assustar os carros que tá tendo na rua agora. O cara tá em outro planeta, né? O cara fica muito tempo preso ali, ele volta e precisa de um apoio ali imediato, né? Então, quem que é o egresso? Tem que saber. É o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. É o liberado condicional, durante o período de prova, aquele período que ele está sendo avaliado. E ele vai receber algum tipo de assistência. Qual que é a assistência? Que é essa aqui. Orientação e apoio para reintegrá-lo à vida e liberdade. E além disso, ele vai ter uma concessão, se necessário, de alojamento, para ele dormir, né? Ficar, alimentação, estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses. Não é 2 anos, é 2 meses. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social, o empenho da obtenção, né? De emprego. Tá difícil pro cara, tá tentando, ele tem direito a 2 meses, aonde ficar e comida. Aí pode prorrogar uma única vez esse período, mas tem que demonstrar que ele tá correndo atrás, não tá lá de boa lá, com os braços para trás, só esperando o benefício do governo, não é isso, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é muito importante. Quem que é o egresso? O egresso é quem? Olha para cá. Egresso é aquele cara que estava preso, contado o período de 1 ano, que ele saiu do estabelecimento prisional, né? O liberado definitivo e o liberado condicional no período de prova. Beleza? Liberado definitivo, contado 1 ano que ele saiu da prisão, e o liberado condicional, contado o período de prova que ele está sendo avaliado. Ele vai ter apoio, orientação, benefício, ele vai, se necessário, ele vai ter aonde ficar, um alojamento e alimentação. Qual que é o prazo? 2 meses. Repito, 2 meses. Se demonstrado interesse, está procurando trabalho, não conseguiu, pode prorrogar uma única vez, tá? E é isso. Aí você tem que saber sobre o egresso.
Espero que você tenha gostado. Uma aula simples, né, direto ao ponto, do jeito que vocês gostam, focando aí no que é mais importante para a sua prova. Ficamos por aqui. Já aguardo você nos próximos encontros.